Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso momento de esperança. Sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Nossa reflexão tem como título A Oração que Muda Tudo. Assista esse vídeo e descubra o que pode acontecer a uma pessoa que ora a Deus com fé no seu coração. O texto bíblico para a leitura está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e vamos ler o verso 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Meus amigos, devemos louvar ao Senhor por essas palavras de Jesus que nos revelam que Deus está sempre pronto e disposto a nos atender, a atender a nossas orações quando fazemos com fé em nosso coração. Nessa reflexão eu quero falar para vocês sobre um personagem bíblico que fez uma oração a Deus e foi prontamente atendido. E o exemplo desse personagem bíblico é uma inspiração para todos nós. Então, nós vamos ler sobre esse personagem no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. Vamos ler verso 9 e 10. Jabes foi mais importante do que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe deu a ele o nome de Jabes, porque ela sofreu muito na hora dele nascer. E Jabes significa aflição. Foi ele quem orou ao Deus de Israel, dizendo: "Oh, quanto eu desejo que o Senhor abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Por favor, fique comigo em tudo quanto eu fizer, e guarde-me de todo mal e sofrimento." E Deus concedeu a ele o que havia pedido. O que chama a nossa atenção nessa oração de Jabes, meus amigos, é que Jabes fez ao Senhor Deus uma simples oração, com poucas palavras, mas com muita fé no seu coração. E também é muito importante destacarmos que Jabes foi sincero ao falar com Deus. E eu creio que esse foi o motivo que fez com que Deus atendesse prontamente a sua oração. Ele fez uma oração com fé e com sinceridade. Podemos perceber pelas palavras na oração de Jabes que ele era um grande servo de Deus e que tinha muita intimidade com Deus. E a oração que Jabes fez a Deus vem nos ensinar que nós não precisamos multiplicar palavras ao falar com Deus. Basta abrirmos nosso coração com sinceridade, porque Deus conhece o que vai no nosso íntimo. E antes mesmo de formularmos um pensamento, Deus já conhece. Por isso, nós precisamos apenas confiar e saber que Deus sempre quer o melhor para a nossa vida. Podemos também perceber na oração de Jabes que o pedido que ele fez a Deus, ele não fez porque tinha alguma necessidade. Na realidade, Jabes era um homem abastado, ele tinha riquezas, ele não precisava de nada, ele tinha tudo para a sua sobrevivência. Mas o que chama a nossa atenção na oração de Jabes é que ele pediu mais
para poder repartir com as pessoas, ou seja, com os necessitados. Jabes gostava de ajudar as pessoas necessitadas. Então ele orou pedindo por saúde física e saúde espiritual, que é o que nós precisamos para podermos trabalhar em favor das pessoas necessitadas. Temos que ter saúde física e saúde espiritual. Jabes queria estar bem para poder testemunhar em favor de Deus. É interessante que ele pediu que Deus estivesse sempre com ele e que o livrasse de todo o mal. Isso nos faz pensar que Jabes queria dar um testemunho positivo da vida cristã. Ele queria ser um exemplo. Ele queria que as pessoas percebessem que ele era um amigo de Deus. O texto bíblico destaca que Jabes foi mais importante do que qualquer um dos seus irmãos. Isso indica que ele tinha irmãos e ele era mais importante do que qualquer um dos seus irmãos. Outras traduções bíblicas nos dizem que Jabes foi um homem respeitado na sua família e ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Então, por essas palavras, nós entendemos que Jabes era uma pessoa consagrada a Deus. Ele vivia em função de testemunhar em favor do amor de Deus, da preocupação de Deus com a vida do ser humano. E é um exemplo maravilhoso que vem nos inspirar e deve ser seguido também por todos nós. E por falar nisso, eu quero aproveitar e fazer a pergunta para mim e para você. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? E para terminar essa reflexão, falando sobre a oração que muda tudo, a pergunta que eu faço a você, meu amigo e minha amiga: você deseja também que as suas orações sejam respondidas prontamente por Deus? Com a oração de Jabes, nós aprendemos que o caminho e o segredo para que Deus atenda prontamente a nossa oração é orar com sinceridade de coração e viver em comunhão diária com Deus. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, me acompanhe nesta oração. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre disposto a nos atender, a atender a nossas orações e a todas as nossas necessidades. Querido Deus, nos ajude cada dia a permanecer ao Teu lado. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, os nossos irmãos. Atenda aos pedidos de oração que as pessoas fazem em nosso canal também. E dá-nos o Espírito Santo para nos guiar sempre na verdade. Muito obrigado, porque os nossos pecados são perdoados através do sangue de Jesus. Aceita a nossa entrega, o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.